Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Fim dos Tempos, o canal da verdade, tá bom? Que Deus abençoe você, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Já vou pedindo, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva aí no canal aí, tá bom? Aperte esse botãozinho aí, tá escrito inscreva-se em vermelho, tá? Depois aperta o sininho para você receber todos os vídeos, né, que nós fizemos aqui no nosso canal. Amém? Um abraço e muito obrigado aos novos inscritos do nosso canal. Tá bom? Quero mandar um abraço também para todos os grupos, né, que eu participo, tá bom? Nosso grupo Rei Jesus, Fim dos Tempos também, tá? Todos do nosso novo grupo aí, Vitoriosos, tá bom? Um abraço para todos vocês aí, que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço aí para nossa doutora Amanda, tá bom? E para todos os participantes dos nossos grupos, tá bom? E todos nossos inscritos. Bom, vamos tratar hoje de um assunto muito importante, um assunto muito sério que está acontecendo há muito tempo, né? E nos últimos dias eu tenho acompanhado relatos, tá? O título aí tá aí, né? Vocês estão vendo aí, né? Esposo, esposa e família, né? Sobre isso nós vamos abordar hoje, baseado na santa palavra de Deus, tá? Que infelizmente muitas pessoas distorcem a palavra de Deus, distorcem a Bíblia Sagrada para o seu bel prazer, para poder, vamos dizer, pecar e fazer tudo o que bem entender, né? Como eu falei, né? Distorcendo a palavra de Deus, né? E naquele sentido que eu posso fazer porque está na Bíblia, né? Alguns fazem de propósito, a maioria, desculpa aí, deve ter caído algum lenço em algum lugar aí. Alguns distorcem propositalmente, como eu falei, e alguns podem até ler e não saber interpretar o que Deus está falando. Nisso comete o erro e o pecado sem saber. Nessa parte, por esse lado, Deus ele perdoa porque ignora a ignorância da pessoa, né? Ele perdoa a ignorância por a pessoa não saber de verdade ou interpretar o que está escrito. Mas, infelizmente, pasmem, até pastores que eu já estou sabendo, né, que estão falando, né, pregando essa passagem que eu vou falar para vocês para a igreja, distorcendo, né, e com isso as pessoas, né, a igreja em si, né, estão praticando esse erro, né, cometendo esse pecado, né, porque ouviu, né, e não soube ou não interpretou bem o que Deus está dizendo na sua santa escrituras, né? Bom, quem conhece a Bíblia, né? Quem conhece os mandamentos de Deus, eu acho que sabe muito bem o que está escrito lá, né? Entre outros mandamentos de Deus, né?
tá um dos mandamentos da honra, para nós honrarmos nossos pais, né? Para que prolongue nossos dias aqui na terra. Um dos 10 mandamentos é esse. E por falar em mandamentos, só fugindo um pouquinho aqui da nosso raciocínio, eu vou passar uma coisa para vocês. Muitas pessoas acham, por estar cumprindo, fazendo, né, os 10 mandamentos, já está salvo, né, e não comete pecado nenhum. Você está enganado. O nome fala mandamentos. É uma ordem de Deus e é nossa obrigação cumprir os 10 mandamentos em nossas vidas. Senão Deus estaria pedindo ou sugerindo que você não faça aquilo que está nos 10 mandamentos. Que é não furtarás, não matarás, não cobiçar coisas alheias e por aí vai, né? Então isso é nossa obrigação de nós fazermos isso que Deus nos ordena. Quando Jesus veio à Terra, ele resumiu os 10 em 2. Amar primeiramente teu Deus sobre todas as coisas, que infelizmente hoje nós não estamos vendo isso, né? E amará teu próximo como a ti mesmo. Então, os 10 foi resumido em 2. Você amando o teu próximo como a ti mesmo, você não vai furtar, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar coisas, né, alheias. E o que nós vamos abordar hoje, né, é honrar o pai e a mãe, e entre outros mandamentos, né? Sendo que você está amando o próximo, você não vai cometer os outros nove mandamentos. O primeiro é esse, né? Amar o teu Deus, Deus sobre todas as coisas, somente a Deus, a mais nada e mais ninguém, tá bom? Deus não divide a sua honra e sua glória com mais nada e com mais ninguém. Amém? Então você agora não é ignorante nessa parte. Você agora está sabendo, tá? Se você agora acha que você está cumprindo os 10 mandamentos, você não tem pecado nenhum, você está errando. Só de pensar nisso você já está pecando. Tá bom? Então vamos voltar aqui o que está acontecendo, né? Atualmente, infelizmente. Seguinte, nós estamos vendo aí que tem muitas pessoas, muitos casais, tá? Então vamos botar aqui os casais, tá? Tanto o homem, tanto o marido quanto a esposa, estão cometendo um pecado na seguinte área, na área da família. De quem nós estamos falando? Na família, não na família em si que ele está construindo agora a partir do momento que eles se uniram, né, e se casaram, estão formando uma nova família. Assim como nossos pais fizeram, nossos avós, bisavós, por aí vai. Eles formaram uma família, tiveram filhos, né? Tá. Só que hoje, modo de dizer, tá? Hoje em dia, está acontecendo o seguinte: por não interpretar ou, né, por malícia própria a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, tem muitas pessoas, muitos casais que estão ignorando, tá? Desprezando, tá bom? Que é o pior, né? Desprezando, vão falar mais outras coisas, deixando de lado, esquecendo, tá? A sua família, né?
não a sua família atual, não estou falando da sua esposa e do seu filho que você tem hoje, mas sim dos seus pais e dos seus irmãos que você tem. Tá bom? Eu vou ler ali, eu fiz uma anotação aqui, tá? Eu li na Bíblia, eu vi vídeos de pastores, tá? Eu tenho visto uns vídeos de pastores esses dias, né? E anotei aqui, tá? O que os pastores disseram, o que eu vi no vídeo, o que eu li na Bíblia, tá? Então, aí que eu vi que essas pessoas, inclusive alguns pastores, estão dizendo isso, estão distorcendo a palavra de Deus. Bom, vamos dar início aqui o que está na Bíblia, né? E o que as pessoas estão fazendo para distorcendo a palavra de Deus, né? Os 10 mandamentos, né? Se não me engano, é o 5º mandamento, né? Que está em Êxodo 20, 12. Está escrito assim: honrai teu pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Prestar atenção? Honrai pai e mãe para que prolongue os teus dias na terra. Honrar pai e mãe. Tá bom? Continuando. E esse é um mandamento que continua em vigor sempre, mesmo quando nós nos tornamos adultos. Amém? Então, tá bem explicado ali. Nós não vamos honrar nossos pais somente quando nós somos crianças ou adolescentes. Mesmo adultos, não importa a nossa idade. Nós podemos ter 50, 60, 70 anos. Os seus pais ainda são vivos. Honre eles. Tá? Então, é isso aí. Vou chegar lá, vou explicar direitinho para vocês aonde eu quero chegar, vocês vão entender. Tá? Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Aí está falando do homem e da mulher que formam uma família. Por isso o homem deixa pai e mãe, né, e se une à sua mulher, tornando-se assim os dois em uma só carne. Tá, né? Se casaram, agora eles estão formando uma nova família, aquele casal. Ok? Amém? A Bíblia ainda continua, né? Não nessa parte aqui em Gênesis, tá? Isso já é no estudo. A Bíblia. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria, né, a família que eu fiz agora, tá? Minha esposa e meus filhos, negou a fé. E é pior do que um descrente, e herdará somente o vento. Tá vendo? Então agora vocês vão entender o que Deus está falando e o que os homens estão fazendo e colocando na mente das pessoas. O erro. Vamos lá. Honrai pai e mãe para que prolongue seus dias na terra, sua vida aqui na terra, né? Mesmo quando adulto. Tá bom? Então, pasmem, né? Como eu disse antes, tem pastores pregando o seguinte:
Quando você casa, a sua família é a sua esposa e seus filhos. Tá, é uma sua nova família, a família que você está construindo a partir de hoje. Você casou hoje, a partir de hoje você tem uma nova família, você tem seu esposo ou sua esposa. Daqui uns meses, daqui uns anos, você tem filhos ou filho, você, né, está com a sua família. Mas o que está sendo pregado e distorcido na Bíblia é que você tem que desprezar os seus pais. Que a partir de agora, os seus pais, os seus irmãos, né, não são mais a sua família. São seus parentes. Né? Olha a distorção. E Deus, vou ler de novo, né, o que Deus está dizendo. E se alguém não cuidar dos seus parentes, né, e também especialmente a sua, né, que é a esposa e seu filho, nega a fé. E agora? Aí vem alguns pastores, têm coragem de subir lá no púlpito e falar isso para a igreja, que a partir do momento que você casou, você tem que abandonar seus pais e seus irmãos, porque a partir de hoje são os seus parentes. Eles não são mais seus pais. Eles não são mais os seus irmãos. Tá acreditando não, né? Quando eu vi a primeira vez também não acreditei nisso não. Né? Então quer dizer, hoje eu me casei, formei a minha nova família, né? Eu tenho meu filho, né? Então minha família é essa aqui, óbvio. Mas meus pais, os meus irmãos, meus tios, né? Agora são parentes. Tá certo, tio, primo, a gente chama de parente, tudo bem. Né? Tem um parente distante, tem um primo distante de segundo, terceiro grau, tudo bem, é normal. Mas os teus pais e os teus irmãos passar a ser o seu parente, ao invés de ser pais e irmãos, tem lógica. Aí você está indo contra a palavra de Deus. Porque no momento, né? No momento que Deus disse isso aqui, ó. Por isso o homem deixa pai e mãe, né? E vive com a sua mulher. Deixa. Por quê? Porque quando você casa, você vai morar em outro lugar com a sua esposa ou com seu marido. Certo? Por isso é que deixa, entre aspas, os seus pais. Aqui Deus não está, momento nenhum na Bíblia, lugar nenhum da Bíblia, Deus está falando, deixa seu pai e irmão, e seus pais e mãe e seus irmãos, abandone-os, esquece deles. Não, Deus não está falando isso aqui. Né? Você está deixando seu pai e sua mãe porque você está formando uma nova família. Mas não é para esquecer eles, para abandonar eles. Me disseram, né, que um pastor, né, pregou para uma pessoa, que essa pessoa falou para mim, tá? Que esse pastor disse isso e esse pastor falou o seguinte: quando os seus pais forem na sua casa, é para os seus pais comunicar antes e perguntar se pode ir na sua casa. Oh, Jesus amado. Seus pais têm que comunicar a você, te perguntar se pode ir na casa dos próprios filhos, só porque ele casou. Tudo bem
que seus pais não vão ficar todo dia indo na sua casa, tudo bem, né? Que aí também, não, porque você agora, né, tem a sua esposa, agora você tem seus filhos, você tem a sua família, né? E você quer viver uma vida nova, né, com o seu marido, com sua esposa e com seus filhos, tudo bem, né? Aí também não estou dizendo que os seus pais têm que ficar enfiado na sua casa todos os dias. Agora, pedir para ir na sua casa e permissão para ver se pode, aí é demais. Concorda comigo? É? Aí agora vão lá, vão nas hipóteses, não, né? Porque infelizmente acontece isso que eu vou dizer agora. Numa hipótese, que esse casal tá lá alguns anos, 2, 3 anos, 5 anos casado, e, né, porventura separa, briga ali, separa, junta a roupa e, né, acabou o casamento. Vamos supor, por enquanto, separação de corpos, né, no momento ali, e se realmente for separar, isso vai ser mais pra frente que vai mexer com o divórcio, tá? Só separação de corpos. Qual o primeiro lugar que o homem ou a mulher vai? Sim, para a casa dos pais. Principalmente mulher. O homem até talvez não. Talvez ele continue na casa, ou ele larga ali, vai, se eles moram de aluguel, vai alugar uma outra casa para não ter lembrança, essas coisas assim. Mas a 95% das mulheres que separam vai para a casa da mãe. E agora? Agora eu pergunto, agora sua mãe voltou a ser sua mãe? Porque quando você estava casada lá, estava tudo bem, sua mãe era parente, né? Sua mãe tinha que pedir se podia ir na sua casa. Agora que vocês brigaram, separaram, até mesmo para o homem, agora você volta para a casa dos seus pais? Agora seu pai voltou a ser seu pai, sua mãe e seu irmão voltou a ser seus irmãos de novo. Que até então eram parentes distantes. É muita hipocrisia. Muita hipocrisia. Quem faz isso, entendeu? São pessoas hipócritas. Porque tem muitos que, infelizmente, fazem isso, abandonam os seus pais, os seus irmãos, não tem contato mais, passa meses ou até anos sem se ver, sem ligar. Ô mãe, você tá bem? Ô pai, você já morreu? Nada. Né? Aí quando precisa, corre pra onde? Colinho da mamãe. Aí a mamãe volta a existir de novo. Né? Né, hipócritas? Aí vocês correm pro colinho da mamãe e do papai, hipócritas. Né? Você vê. Então, quando eu falei antes que muito distorcem a palavra para se beneficiar, é essa parte que eu estou falando, né? Porque a pessoa que me disse, falou isso, que o pastor falou essas coisas na igreja, né? E que a pessoa teve a coragem de falar isso. Não, eu não sou obrigado a ter contato mais com meus pais, mas não, meus irmãos não, agora são parentes, entendeu? Se eu não quiser ir mais na casa deles, eu não vou, entendeu? E quando quiser vir na minha também, tem que perguntar antes se eu estou em casa, se eu quero recebê-los. Olha só, se eu quero recebê-los, se eu não quiser, não vai. Desse jeito, né? Aí qualquer coisinha corre para onde? Pro colinho do papai e mamãe, esse bando de hipócritas aí, que distorce a palavra para o seu bel prazer. E acontece também o seguinte, tá? Como hoje em dia,
né? A maioria dos homens hoje são tudo bananas, tá? Falo mesmo, a maioria hoje são tudo bananas, porque tem homens que é mandado pela mulher, a mulher que manda, que dá a última palavra, recebe seu salário e dá todo para a mulher, não tem dinheiro para comprar uma meia, tem que pedir a mulher para comprar uma meia para ele, banana, tá? Não tem autoridade sobre os filhos fazem o que quer e o banana fica calado, entendeu? Então, quer dizer, a maioria dos homens hoje são tudo banana, tá? Aí, o que acontece é o seguinte, essa pessoa que disse isso, tá? Que se meus pais quiserem minha casa tem que falar antes se eu quero ou não. Essa banana que falou isso é o seguinte, tem que rir. Ele fez isso, o bananinha lá fez isso, abandonou os pais e seus irmãos, tá? Não vai mais, passa anos, essa época de festa agora, de Natal, Ano Novo, nem liga, nem manda uma mensagem, nem nada, tá? Os pais praticamente já morreram, os irmãos morreram, tá bom? Mas o banana, para você ver como que as pessoas distorcem para o seu prazer, para poder pecar e ficar tudo numa boa. Esse banana faz o quê? Na casa dos pais da esposa, o banana vai. Sim, para você ver como que é as coisas. Para a esposa, ainda ela tem os pais e os irmãos. E que moram em outro lugar, longe ainda. Horas de viagem. Sim, desse jeito. Então, quer dizer, para a esposinha querida, os pais existem, os irmãos existem, sabe? Né? Mas para o bananão, ele não tem mais família. Olha como é que pode. É engraçado. A palavra de Deus só serve para um, para outro não. Os mandamentos só servem para um, para outro não. Que coisa! Aí quando eu soube disso, isso me incomodou. Aí que eu procurei ler na Bíblia, como eu falei, ver vídeos de pastores falando sobre isso, tá? Aí eu comecei a pesquisar e cheguei a esse ponto e vi, né, vídeos de pastores falando a mesma coisa que eu estou falando aqui. Pessoas distorceram a palavra de Deus para poder pecar e ficar tranquilinho, sendo que o pastor falou e tá na Bíblia escrito que quando você casar, deixa seu pai e irmão, né, e une somente a sua esposa. Pronto, acabou. Então, a família, os pais, né, para certas bananas, que tem muitas por aí, né, seu bananão? Acontece isso aí. Tem que abandonar a família. Mas a esposinha querida pode ir visitar seus pais e os seus pais podem vir na sua casa quando quiser, não precisa nem te ligar. Só chegou e ó, fulano, mamãe. Aí aquela festa, churrasco, passeia, vai no shopping, vai almoçar em restaurante, entendeu? É aquela coisa, né? Aí a família do bananão, família do bananão tem que arrisca aqui, ó. Não pode. São parentes distantes. Tá vendo como são as coisas? Né? Então agora, você que já ouviu isso, você que está ouvindo o que eu estou dizendo para você aqui, se você faz isso, você está pecando. Honre teu pai e tua mãe, tá? Não abandone os teus pais, não abandone os teus irmãos, tá bom?
porque teus pais lutaram muito, passaram muito aperto para criar você, te educar, tá? E seus diplomas que você talvez tenha aí de pendurar na parede, agradeça a eles, tá? Que a época passada, anos passado, as coisas eram difíceis. Nossos pais passavam muito aperto para nos criar, passavam até fome e deixava a gente comer. Eles deixavam de comer para dar comida pra gente, tá bom? Deixar de comprar roupa para eles para comprar para nós. Aí hoje, seus bananas hipócritas, aí vocês abandonam os seus pais por causa da sua esposinha, por causa do seu maridinho. Pai e mãe é um só. Se morrer, acabou. Marido, esposa, você arruma outro depois. Não tô falando ninguém aqui para ninguém para separar não, entendeu? Mas se for para escolher entre a minha esposa e meus pais, eu escolho meus pais, tá? Porque hoje eu não tenho, né? Meus pais já morreram, tem mais de 20 anos, mas quando eu era casado, meus pais eram vivos. E eu mantive contato com meus pais da mesma forma. Não mudei nada com eles. Apesar da minha família ser uma família um pouco distante assim, tá? Do outro, não porque ninguém tem raiva um do outro, mas é uma família bem desligada, né? E aí ainda alguém ainda ouve essa asneira aí, ainda, essa heresia aí que abandona mais ainda, né? Mas o tempo, quando eu era casado, meus pais ainda eram vivos, a minha convivência com eles continua a mesma coisa, nunca abandonei. Infelizmente, eles morreram durante o tempo que eu ainda estava casado. Infelizmente. Todos os dois morreram no mesmo ano, tá? E se eu estivesse viva, se eu fosse casado ainda, se eu estivesse vivo até hoje, eles seriam meus pais da mesma forma, tá? Como os meus irmãos são meus irmãos da mesma forma. E meus irmãos casados, entendeu? Me têm como irmão da mesma forma como antes deles se casarem. É isso que é família. Então, essa parte que Deus disse aqui, né? E se alguém não cuida dos seus parentes, né? Especialmente da sua família, né? Alguém não cuida dos seus parentes própria, negou a fé, tá? Então, vou prestar muita atenção nisso aí, tá bom? Que essa palavra entre no seu coração, tá? Que você tenha entendimento, discernimento, sabedoria, tá? Que quando você lê a palavra de Deus não entender, tá bom? Pergunte a alguém que entenda, tá? Pergunte o pastor, e se você ainda ficar com dúvida, pergunta uma outra pessoa, não vai lendo, porque é que Deus falou para abandonar pai e mãe. Tchau, pai e mãe, some da minha vida. Que isso, gente? E honrar pai e mãe, crê? Deus não cai em contradição, não. A palavra de Deus é uma só. Entendeu? Aqui Deus não vai falar para você honrar pai e mãe e depois abandone o seu pai e mãe. Que é isso? Deus está caindo em contradição agora? Quem cai em contradição é nós, homens. Nós somos falhos, errantes, pecadores. Entendeu? Nós que somos assim. E imperfeitos. Perfeito é só Deus. Tá bom? Aproveitando, não esquecendo, like. Compartilhe o vídeo, por favor. Principalmente se você conhece alguém que é assim, manda esse vídeo para eles. Tá bom? Que talvez a pessoa está vivendo no erro e sem saber. Tá? Ou está fazendo isso até de propósito, né? Que esse vídeo sirva um tapa de luva, tá? Para eles acordarem para a vida. Tá bom? Nunca abandone a sua família. Tá? Você tem sua esposa, os seus filhos, mas seus pais ainda são vivos, os seus pais ainda são seus pais e seus irmãos ainda são seus irmãos. Não abandone eles, tá? Independente se você precisa ou não. Aí eu lembrei de outra coisa aqui. Tá, né? Pai e mãe é parente, né? Fique para lá, longe para lá.
E se um dia, uma hora para outra, acontecer alguma coisa de desemprego, uma coisa assim, e você precisar morar com sua mãe ou com sua sogra, e aí? E aí? Aí agora voltaram a ser seus pais de novo, né, hipócritas? Que antes eles tinham que até pedir para ir na sua casa. Agora você vai lá, né? Murcha a orelhinha, não é mesmo? É igual um cachorrinho, né? Murcha a orelhinha, murcha o rabinho assim, quando o cachorro tá com medo, sabe como é que é? Faz aquela cara de piedade. Então, aí vai lá, pai, mãe, é porque eu tô precisando, sabe? Eu posso morar aqui na casa da senhora de novo aqui? Os seus pais não vão dizer não para você. Mesmo que você tenha virado as costas para eles durante anos, desprezado eles, mas mãe é mãe e pai é pai, principalmente mãe, tá? Mãe não abandona os seus filhos. É os filhos que abandonam os seus pais, tá bom? E você está cometendo pecado por isso. Que essa palavra entre no seu coração, tá bom? Que você, se caso vocês estejam fazendo isso, espero que não, vocês mudem de atitude hoje, tá? Passa a volta aquele amor que você tinha pelos seus pais, não abandone, porque quando eles não estiverem mais aqui, não adianta ficar lá na beira do caixão chorando, não adianta pedir perdão, porque eles não estão ouvindo o que você está falando, aí já vai ser tarde demais. E você vai carregar essa culpa o resto da sua vida, por você ter feito essas coisas, né? Por você ter ignorado os seus pais de propósito, né? Ou com medinho da sua esposinha ou do seu maridinho, tá bom? Que tem muitos que fazem isso. Abandona, talvez nem conhece a palavra, talvez nem sabe, né? Que infelizmente as pessoas não querem saber de Deus, né? Nem ler a Bíblia, talvez nem sabe disso aqui, né? Nem sabe dos mandamentos, nem sabe dessa passagem aí. Mas mesmo assim despreza pai e mãe. Aí depois, quando perde, vai lá, né? O fingido, falsos, os hipócritas vão lá na beira do caixão chorar e pedir perdão para um defunto, né? Pois é, continue assim que vocês estão de parabéns, né? Dê valor a quem deu valor você, a quem te criou, tá? Se você é um homem ou uma mulher hoje que tem estudo, que tem uma profissão, é uma pessoa de respeito, né? Você é um homem, uma mulher de família, de caráter, agradeça os seus pais. Então, não despreze. Honre eles até a idade adulta, não importa a idade que você tenha. Honre eles até o último dia da vida deles, tá? Para que prolongue seus dias na terra, para que Deus abençoe você. Amém? Então, está aí dado o recado de hoje, da passagem de hoje, da palavra de Deus de hoje. E como eu falei, a partir desse momento você não é inocente mais nesse assunto, tá? Se você continuar, você vai estar pecando mais ainda, porque você agora viu a verdade. Porque Deus é a verdade, tá bom? O diabo que é o pai da mentira. E Deus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu povo perece por não conhecer a palavra, as escrituras. Tá bom, amados? Mais uma vez, compartilhe o vídeo aí, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Espero que seja de grande valia, porque é a palavra de Deus que eu estou passando para vocês. Eu me senti incomodado com esse tudo que eu ouvi. Eu falei, não, vou ter que fazer um vídeo explicando os meus irmãos, né? Que nós somos irmãos em Cristo Jesus, tá? Tenho que falar isso para meus irmãos, porque isso não pode continuar, eles não podem continuar com esse pecado, mesmo talvez não
igual eu falei, né? Talvez eles fazem inconscientemente, pecam sem saber que estão pecando. Então agora você já sabe. Agora você não é inocente mais nessa parte. Tá bom? Um abraço para vocês. Que Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos uma semana maravilhosa e abençoada pelo nosso Deus. Orem, orem pela tua família. Orem pelo nosso Brasil. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E peça a Deus para que nosso Brasil seja abençoado em nome de Jesus e que as coisas ruins que estão para acontecer não venham acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, assim Deus permitindo, querendo, pode comentar aí, pode fazer alguma pergunta, fique à vontade aí nos comentários, tá bom? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém? Fiquem com Deus.